Boa tarde, turminha do sétimo ano. Espero que todos estejam muitíssimo bem, tá? Um feliz Dia das Mães aí meio que atrasado para todas as mamães. Certo? Espero que vocês tenham tido um domingo abençoado, certo? Bom, vamos aqui para nossa, o que eu creio que seja a nossa quinta aula, que vai ao YouTube, ok? A nossa quinta aula de português. Hoje nós retomaremos os trabalhos no livro, lembrando que a gente teve uma carga gramatical relativamente pesada, umas aulas atrás, nas duas, três, eu creio que nas últimas 4 aulas, acho que só uma a gente teve vídeo por aí, o resto foi mais estudo gramatical. E o que acontece? Dado esse evento, inclusive vocês ficaram até ressoantes, digamos assim, por conta da quantidade de coisas que tinha para escrever, não é o caso agora, mas a gente vai retornar ao livro e a gente vai trabalhar só em atividades do livro agora. Porque a gente precisa trabalhar essa interpretação textual. Para o ano de vocês, interpretação textual é muito importante. Então a gente tem que estar trabalhando isso aí, pessoal. Ok? Então, sem mais, sem menos, lembrando a vocês que a gente finalizou o livro na página 23. A gente parou com uma breve descrição sobre Luiz Fernando Veríssimo, certo? Lembrando, obviamente, que a gente leu um texto dele, certo? Que é aquele primeiro texto, na verdade, do Me Vê Um, aquele negócio, não sei o que o cara esquece o nome do, do clipe de proteção, né? O grupo de proteção. Enfim. Então a gente terminou com a breve descrição do autor, aquele quadrinho roxo, na página, mais uma vez, a página 23, e a gente vai dar início, na verdade, a gente vai dar continuação logo dali, ou seja, da página 24. Então eu espero vocês na página 24 para a gente aplicar os conhecimentos sobre as atividades feitas e tudo mais. Certo, pessoal? Vamos lá para a primeira transição do vídeo. Espero todos na página 24, ok? Bom, pessoal, como havia dito, a gente terminou naquele quadrinho roxo. Na verdade, a gente fez também aquelas atividadezinhas pós o quadrinho roxo, letra A e letra B, curtinhas, certo? E agora a gente já parte direto para a classe de aplicando, a categoria de aplicando os conhecimentos. Então, tudo que a gente aprendeu relativo à interpretação textual, o gênero textual, a própria gramática, a gente vai ser testado nessas série de quadrinhos interpretações, tudo bem? Então, vamos lá. Ai, Deus, eu amo esses quadrinhos, gente. Eu sou bem besta para ler com essas coisinhas. Acho que pela minha criação. Eu sempre criado lendo muito quadrinhos, muita revista, muita coisa. Então, eu sou meio besta para ler com essas coisinhas. De qualquer forma, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela já? Primeiro, leia esta tirinha. Eu amo esse ratinho, sinceramente. Eu gosto muito das tirinhas que tem ele. Querido filho, deixe um queijo no chão. Mamãe. É como se fosse assinado, né? Assinado mamãe. Aí o menininho passa ali, vou ler um... Só Deus sabe o que ele escreveu aí. Aí o ratinho disse, droga, esqueci que não sei escrever. Ai, ai. Fernando Gonçalves, né? Eu gosto muito dessas tirinhas. Responda. Por que não foi possível o garoto ler a mensagem do bilhete? E aí eu já trago a vocês sobre o conhecimento de códigos, de linguagens e tal. Se a gente não estiver na mesma página, falando a mesma língua, quiçá falando, habilitando o mesmo código, a gente não vai se comunicar bem. Então, cabe a vocês escreverem isso com as suas palavras, tirarem da cabecinha de vocês uma resposta bem criativa. Eu quero frisar bastante, olha nos olhos de vocês, foi uma resposta bem criativa. Enfim, dando sequência. Letra B. O que seria preciso para que o rato conseguisse se comunicar com o garoto? Vocês dizem, né? O que é que seria preciso? Ou o rato aprender a ler e escrever, ou, sei lá, enfim, qualquer outro jeito, né? A gente vê aí, por exemplo, que no filme Ratatouille, o rato se comunica com me esqueci agora o nome do ruivo lá, Remy. Pronto. O ratinho se comunica com o Remy. E o ratinho não fala. Ele usa o quê? São códigos. Enfim, é uma resposta de cunho pessoal,
vai a criatividade de vocês, ok? Segundo, observe as situações de comunicação a seguir. Né? Você tem uma placa à esquerda, na verdade você tem duas placas, né? Na verdade uma é uma placa e outra é um sinal. Identifique se a linguagem nessas duas situações é verbal ou não verbal. Aí está bem na cara, né? O que são essas mensagens, né? Se elas são verbais ou não verbais. A gente viu isso em assuntos anteriores, transpassados. Quais mensagens são comunicadas? Acho que está bem na cara também, né? O que cada um quer transpassar, mas eu vou deixar em aberto para vocês dizerem. E letra B, o que foi preciso para que você compreendesse essas imagens? Também é uma resposta de cunho pessoal, mas já adianto que é meio que no contexto de você entender, já ter visto aquilo, entender o significado, etc, etc. Vão migrando por essa linha de raciocínio, ok? Terceiro, leia os quadrinhos de Suriá. Ensinei o carro selvagem a ler e escrever, tio Flip. Finalmente, vamos ver o que significa aquela buzinação toda. Aí quando você olha, o carro vai lá e escreve. Fom. Já adianto para vocês que esse fom é uma onomatopeia. Já, não sei se já comuniquei a vocês, mas isso é uma figura de linguagem. Geralmente é um assunto abordado no segundo ano, mas onomatopeia é uma figura de linguagem. Figura de linguagem são argumentos, digamos assim, são ferramentas que a gente utiliza nos textos para modificar o sentido das palavras ou atribuir novos sentidos, certo? Para que não seja só o sentido literal da palavra. A gente pode, e aí a gente tem vários, anáfora, aliteração, hipérbole, metonímia, metáfora, ironia, enfim, eu creio que a gente tem umas 12, se não for mais, diversas, certo? Essa é uma delas, onomatopeia. É quando você usa uma palavra para imitar um som. Um fom de buzina, um bibi de buzina também, um vrum de um carro, esse tipo de coisa, certo? Uma campainha, um ding-dong, esse tipo de coisa. Vamos à sequência. De acordo com a história, qual era a intenção de Suriá? É ensinar a leitura e a escrita ao carro selvagem. Está bem na cara o que ela queria fazer, né? Ela queria, né? Tá bem na cara. Se eu falar um pouco mais, eu vou acabar dando a resposta. Eu tenho um péssimo costume de fazer isso com vocês. Depois de ensinar a linguagem verbal ao carro, Suriá conseguiu se comunicar com ele? Explique. Né? Exatamente. Então, vocês vão ver aí se o carro, vocês vão dizer se o carro conseguiu ou não conseguiu se comunicar com ela e dizer o porquê, certo? Vocês vão explicar, na verdade. Quarto, agora leia essa tirinha de Gonçalves. É o mesmo criador do Ratinho, tá? Vocês podem notar que os traços são meio parecidos. Agora, sim, vamos lá, né? Tadinha, deve estar um frio danado aí em cima. A senhorinha olhando para uma girafa, né? A vovó ficou louca. Ela disse que é um cachecol. Tá aí a lapa de cachecol que a senhorinha tá fazendo para pra, pra girafa, né? Letra A. Porque as crianças não compreenderam a atitude da avó, apesar dela dizer que estava fazendo um cachecol, né? Aí fica bem na cara, né? Porque, assim, geralmente a porra do cachecol não é desse tamanho. Geralmente um cachecol, porque geralmente um cachecol, né, é menorzinho. Não é tricotado assim com uns 8 metros de pano. Enfim. O que ocasionou a falta de compreensão da mensagem por parte dos netos, né? Aí vem toda uma questão de contexto e etc. Vocês vão explorar esse sentido. De que maneira o mal entendido poderia ser desfeito? Aí também está bem na cara, né? É uma das perguntas relativamente tranquilas para vocês responderem. O quinto, nesta história de quadrinhos, Zezo, o menino mais mal-humorado do mundo, é o personagem principal. Trupe. Ele só está se comunicando com a gente através de bilhetinhos. Pelo menos agora ele está se comunicando com a gente. Ele entregou aquele som que você faz quando alguém pergunta, você faz. Só sai, né? Mais ou menos isso. Ou tem muitas dessas
onomatopeia, esses sons que a gente faz, né? Que significam. Veja que a gente consegue se comunicar com esses sons que, assim, que não significam necessariamente nada. Alguma coisa aconteceu. Você faz um TSC, né? Sabe que deu ruim. Ou é outro também. Esse tipo de coisa. Engraçado como você consegue. Não é engraçado, na verdade. Isso é um poder da linguagem. Você consegue se comunicar mesmo sem fazer o uso direto das palavras. Isso é muito interessante. É muito curioso, na verdade. Isso, inclusive, eu já vi alguns doutorandos, mestrandos fazendo tese em cima disso. É bem interessante o poder que a linguagem tem. Quem faz a primeira. Letra A. Quem faz a primeira enunciação? Ou seja, a quem pertence a primeira mensagem. Tá aí meio que na cara, o balãozinho apontando. Né? Tá meio na cara de quem é. Que é o interlocutor da pessoa que faz a primeira enunciação. Bom, e aí fica aí a critério. Vocês lembram que é interlocutor? Está lá na página 23, certo? São aquelas pessoas envolvidas, né? São as outras pessoas envolvidas. Tem quem faz a mensagem principal e as outras pessoas envolvidas. Geralmente quem escuta e tudo mais, ou quem dá continuidade ao assunto. E também está na cara quem é, né? Qual é o conteúdo da mensagem de bilhete de Zezo? Aí vocês vão dizer, vocês vão reescrever isso aí e vão dizer o que é. E, como no assunto do carrinho, também a mesma figura de linguagem, cabe vocês explicarem qual é. Certo? E já que eu meio que já dei a resposta, não diga só qual é, diga qual é e o porquê, o que é que essa onomatopeia faz. Ah, ela faz isso, imita um, enfim, né? O autor do bilhete, letra D. O autor do bilhete utilizou a linguagem verbal ou não verbal. Olha a pegadinha aí. Ele usou a linguagem verbal ou não verbal. Tem uma trick aí, certo? Lembrando que verbal é quando você usa o uso de palavras e não verbal é quando você faz o uso de imagem, símbolos, etc. Ok? Preste atenção nisso aí. Em que contexto ou situação a comunicação ocorreu? Né? Vocês vão dizer, o menino não queria falar com os pais, esse tipo de coisa, e aí agora ele está se comunicando. Enfim, vocês vão dar um contexto para a história, gente. Ok? E F explica o efeito de humor gerado na história em quadrinhos. Né? Assim, não sejam chatos, tá? Digam que a imagem foi engraçada e apliquem o humor que o carinha tentou passar para vocês. Não sejam pessoas caquéticas a esse ponto de dizer não foi engraçado, não achei engraçado. Aí eu vou lá e, interessante, zero. Viu? Sejam legais, peguem uma resposta interessante, ok? Até porque você explicar o efeito humorístico de uma cartilha, ou de um quadrinho, ou de uma tirinha, não necessariamente é explicar o humor para você, mas sim o humor que o cara quis transpassar. Então não é porque foi engraçado para mim que eu não sei reconhecer onde o humor estava empregado naquela tirinha. Botem isso na cabeça. Linha de vocês. Ok? Bom, sexto, leia a chave a seguir, observando atentamente os elementos verbais e não verbais que acompanhem. Você vê aí dois carinhas no ônibus, né? Importante a gente ver isso. O ônibus lá atrás pegando fogo. Aí o cara faz, pega ônibus em Natal, tá fogo. Aí o cara lembra, nem me fale. Tá lá o ônibus pegando fogo, né, velho? Bom. E letra A, sobre essa aí, qual a palavra empregada com duplo sentido na charge? Ou seja, sentido literal e sentido figurado. Qual palavra foi utilizada? E letra B, observe um personagem que olha o relógio e responda. Qual é a intenção desse personagem em empregar a palavra fogo? Ele quis dizer o quê? Ele não quis dizer exatamente que estava pegando fogo. Né? Então você vai transcrever aí, escrever com suas palavrinhas o que esse personagem quis dizer, né? Transpassar. E o que podemos deduzir ao observarmos sua fala e sua atitude. Né? Vocês aí vão dizer que o cara está parecendo o quê? Um trabalhador que está voltando do trabalho, que já está estressado. Enfim, vocês vão fazer todo um contexto, ok, gente? E falar sobre sua atitude também. O cara aparenta estar com pressa, não sei o que. Você transcreve isso bonitinho, com criatividade. Letra C. Em que sentido essa fala foi interpretada pelo outro personagem? Ai, ai.
Aí o cara, né, fica a critério de vocês, mas tá bem na cara, né? O cara tava olhando pro lado, vendo o outro pegando fogo, acho que tá um pouquinho na cara. Acho que tá um pouquinho na cara como foi que esse cara entendeu, né, velho? Bom, letra D. Que elemento não verbal contribui para a interpretação da palavra em sentido literal? Que elemento? Né? Que elemento não verbal? Lembrando que elemento não verbal são imagens, símbolos, etc. Né? Então, dessa imagem aí, lembrando que uma imagem pode ter vários elementos não verbais. A imagem em si é um elemento não verbal. Mas assim como um corpo é formado de células e, enfim, e células têm outros componentes dentro delas, a imagem pode ter. A imagem é um elemento não verbal grande e dentro dela temos outros elementos não verbais, os símbolos, os personagens desenhados, etc. Nesse caso, eu estou perguntando qual é o elemento não verbal que fez com que esse segundo personagem entendesse de outra forma, de uma forma literal, né? Letra E, porque os personagens compreendem a situação de forma diferente, né? Enfim, a resposta meio que de cunho pessoal, sejam criativos, mas é que está meio no contexto, né? Um é porque realmente não estava nem prestando atenção na coisa, e o outro porque viu o que estava acontecendo, realmente. Letra F, levante uma hipótese. Qual pode ter sido o contexto dessa publicação dessa charge? Isso aí é a resposta de cunho pessoal, tá? Mas aí eu já posso adiantar para vocês um certo contexto, pode ser tipo algum dos... Geralmente, vejam, geralmente em protestos de cunho muito grande, de proporções grandes, os meliantes, na verdade a palavra correta é, quem está protestando, mas quem faz isso está denegrindo, primeiro, está denegrindo a propriedade pública, então eles são delinquentes, não tem outra. Ah, não, professor, eles estavam protestando. Não, não tem essa. Se você está fazendo uma coisa certa, faça por meios corretos. Se você faz uma coisa certa por meios errados, você está tão errado quanto ou pior. Ponto. Se fosse assim, de boas intenções, o inferno. Aliás, de boas intenções, o inferno é que está cheio, né? É a máxima que a gente escuta. Então, ponto. São delinquentes, certo? E o que é que esses delinquentes fazem? Protestar algo. Entenda uma coisa, gente. Protestar algo natural. Você está com a raiva de alguma coisa, você protesta. Está contra o governo? Proteste. Está contra a sua vizinha? Proteste. Tome seus meios. Mas nunca denegrindo propriedades, quebrando o direito de outras pessoas. Isso é muito prejudicial ao convívio social. A gente tem os nossos direitos de lutar pelo que a gente acha que está correto, mas a gente também tem um dever de manter, de prezar pela qualidade de vida pública, sabe? E a partir do momento que alguém vai lá e queima um ônibus num protesto, por exemplo, você está denegrindo propriedade pública, você é um delito. Você pode estar aí classificando um crime aí de perturbação de vida pública e ser preso, enfim, ser pego pela polícia e depois não ouse aparecer dizendo, ah, não, bateram em mim e eu estava protestando pacificamente. Pacificamente tocando fogo em ônibus? Não tem como, né? Não tem como aceitar uma situação dessas. Mas, enfim, o contexto todo que eu quero dizer é o seguinte. Geralmente e infelizmente, em protestos, não são todos, tá? Mas delitos fazem isso. Alguns delinquentes que estão no protesto também, não são todos, tá? Mas alguns delinquentes que estão no protesto vão lá e fazem isso. Queimam ônibus para chamar a atenção. É um contexto que vocês podem abordar. Indo adiante, a gente entra agora na parte... A gente vai pular essa hora da pesquisa, tá? Porque eu creio que não vai agregar nada a vocês. Tá, tô sendo muito injusto? Iria agregar? De certa forma, mas não tanto quanto eu gostaria. A gente pode abordar muito mais dando sequência, certo? Até porque a gente está meio atrasado em relação ao conteúdo. Eu gostaria de correr um pouco mais com vocês. Vamos lá, para o texto 2, a tela. As cores podem... A prática de leitura, tá? As cores podem representar sentimentos, bem como expressar convenções, como o uso do verde, do amarelo e do vermelho nas luzes do semáforo para orientar o tráfego de veículos. Que exemplos de representatividade das cores você poderia dar? Alguma cor especial representa algo a você? Aí você pode dizer, para mim o branco significa paz, tranquilidade, o verde esperança, o preto luto, tristeza. Vai muito de cada um, certo? Note que aí ele não está perguntando um contexto geral. Ao preto é atribuído a luto, tristeza, ao branco é atribuído a paz mundial, não sei o quê, pombinhas brancas voando. Não.
É para você. Tem alguma cor especial? E essa cor significa algo para você? Ela transpassa algum sentimento? É essa a pergunta. Por isso é uma resposta pessoal. Mas sejam criativos nas suas respostas. Bom, você e seus colegas vão ler a tela O Grito de Edvard Munch. E isso mesmo que vocês ouviram. Vocês vão ler a tela. Por quê? Como eu disse, a imagem é um texto não verbal, digamos assim. Quer transpassar um sentimento, e os textos fazem isso, só que é uma imagem. Ou seja, a única coisa que você está fazendo é utilizando a linguagem não verbal. Ok? Então, de certa forma, vocês estão, sim, lendo a imagem. Interessante, né? Interessante. Porque é muito interessante porque tem, às vezes, tem uns engraçadinhos no WhatsApp, que aí você manda cala a boca. Aí eu falei, mas eu estou calado, eu estou digitando. De certa forma, tá empregado, o cala a boca está empregado corretamente, tá? Porque o cala a boca é você parar de transmitir a sua mensagem, não é no sentido de calar a boca exatamente no sentido literal. É um sentido figurado, né? De você para transmitir sua mensagem. E aquela mensagem que você está passando em tons não verbais. Então, de certa forma, o cala-boca está bem empregado ali. Apesar da gracinha do... Mas eu estou calado, estou digitando. Certo? Não deixa estar certo, não. Bom, e aí a gente parte por dentro do texto, né? Para fazer a interpretação. Vamos lá, né? Bom, pessoal, e aí no primeiro, certo? Quais cores predominam na tela de manto? Eu confesso para vocês que eu sou daltônico, pessoal. Eu tenho uma certa dificuldade de identificar cores e tons avermelhados, certo? Elas começam a se misturar para mim. Mas eu consigo dizer que tem presença desses tons, né? E tons de amarelo, principalmente. Aí vocês podem dizer, acho que azul. Para mim é meio complicado. Vocês vão se dar melhor do que o professor nessa questão. Mas, dito isso, a gente pode ir para o segundo. Esse é realmente só vocês spotarem quais as cores mais presentes. É o grito, né? E é da banca, é famosa essa pintura, né? Muito famosa. Esse quadro é muito famoso. Bom, que efeitos de sentido as cores e as tonalidades utilizadas nessa tela podem produzir no leitor da obra? Bom, você já vê que o cara está em cima de uma ponte, ele está no mínimo angustiado, inquieto, né? Então vai aí e você vê que esses tons mais tristes, são usados para intensificar esse sentimento. Então vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês todo esse contexto, né? O que é que o autor quis transpassar com isso. E o terceiro, né, que sentimento a pessoa é apresentada em primeiro plano sendo essa primeira pessoa que você consegue enxergar, parece estar expressando. Você vai dizer o quê? Ela está agoniada? Enfim, você vai explicar o porquê. Você explica qual é e diz o porquê, certo? 4. A tela representa uma pessoa de modo deformado. Em sua opinião, que efeito o uso desse recurso provoca? Justifique. Aí é realmente, assim, essa é a resposta de como pessoal. Tá, pessoal? Aliás, não falarei nada sobre essa tela, não. Se vocês quiserem saber mais ou menos um pouquinho depois, eu posso estar comentando com vocês no nosso grupinho no secundário. Ok? Mas eu vou deixar vocês matutarem essa resposta pessoal. Lembrando que eu gosto de respostas bem criativas. Na representação da paisagem, a preocupação com os detalhes explica o que você observou. Bom, né? Tá meio que na cara aí o que dá pra... O que ele quis transpassar, né? Exatamente. Pô. O que ele quis transpassar tá mais a primeiro plano, digamos assim. Mas aí vocês coloquem do jeitinho. Coloquem do jeitinho, na verdade, que vocês entenderem. O que dá para entender ali, na verdade, são só as cores, ou então se você abstrair muito, você consegue enxergar um rio, algo do tipo, já que é uma ponte. Não é algo muito detalhista, mas vai muito da interpretação de cada um. Bom, e aí vamos para o sexto. A paisagem, os objetos e as pessoas estão nitidamente separados, ou são elementos que se misturam.
Explique-se. Pronto, aí você vai dizer, né? Obviamente, você vai notar que tem essa certa mesclagem entre eles, e você vai dizer justamente o porquê, certo? Você vai dizer o porquê deles parecerem tão mesclados, se é pela tonalidade, se são pelas cores utilizadas, se isso já foi, se para vocês isso pareceu intencional do criador da tela, esse tipo de coisa, certo? E aí a gente pode continuar. A gente vai, nesse sétimo, a gente lê algumas informações sobre o contexto de produção dessa obra de arte. Eduardo Munch nasceu em Oslo, na Noruega. Capital da Noruega, Oslo, se não me engano. Em 1863. Foi um dos maiores artistas do expressionismo, fenômeno cultural que surgiu na Alemanha, presente nas artes gráficas, na pintura, na escultura, no teatro, na música, na dança e no cinema. Caracterizado pela apresentação exagerada de formas, pessoas e objetos. Ou seja, a gente sai de um meio que iluminismo, onde tudo era feito com tamanhos, detalhes. Você vê aquelas obras, por exemplo, da Vinci, que as proporções eram perfeitas, perfeitamente desenhadas e tal. Mas para algo que é um pouco mais abstrato, digamos assim, certo? Que usa esse forte elemento de cores e tudo mais para usar expressões, algo mais abstrato. Os expressionistas costumavam, eles até diz um quadrinho, né? Os expressionistas costumavam distorcer formas e cores em busca de representação exacerbada dos sentimentos, meio que um nirvana, um ápice dos sentimentos. Para fazer essa obra, Mank afirma em seu diário que se inspirou em uma cena que presenciou durante uma caminhada nas imediações de Oslo. A obra O Grito foi repintada pelo artista muitas vezes até ele ficar satisfeito. O cara era metódico. Mas bom, aliás, mas bem. Para você, por que essa tela se chama O Grito? É a resposta pessoal, mas acho que está bem na cara do porquê, né? E letra B, podemos dizer que as cores da obra são importantes na construção da mensagem que ele pretende transmitir? Está bem na cara que sim, já que ele reforçou tanto o uso delas. Mas aí o livro quer saber do porquê. Eles intensificaram o sentimento, quiseram deixar algo mais robusto, essa mensagem. Como isso procedeu, tá bem? Oitavo e último que a gente vai fazer, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Responda, esse rosto faz referência a algum filme e ou emoticon que você conhece? Aí fica na cara, né? Mas assim, eu queria que vocês tenham um emoticon que faça assim, esse tipo de coisa, né? Eu não vou colocar aí na edição não, para não, para não ficar engraçado, para não poluir, na verdade, né? Porque engraçado vai ficar. E engraçado é sempre legal. Mas vocês provavelmente conhecem, né? Vocês fazem um desenho no caderno de vocês, do bonequinho assim, ó. Esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos fazer a transição para a conclusão e agradecimentos, certo? Pronto, agora vocês já estão me vendo na telinha maior. A gente finaliza aqui essa atividade. Lembrando que hoje a gente aprendeu muito sobre o uso das linguagens e do uso das linguagens e dos códigos, mais uma vez, né? A gente empregou isso devidamente, a gente utilizou bastante disso para interpretar uma sequência de textos, a gente, perdão pessoal, a gente utilizou também, a gente viu detalhes, o uso de cores, de sinais para expressar sentimentos, ou seja, todo esse rebuscamento a gente procurou trabalhar em cima de elementos não verbais, imagens, pinturas, quadrinhos, telas e etc. Bom, dito isso, o que é que se espera? Que na próxima aula a gente termine, certo? A gente vai continuar trabalhando um pouquinho nessa questão de sentimentos, de cores, que na verdade, são... Por que a gente está estudando isso? É para trabalhar a nossa interpretação textual. Como disse a vocês já, lá no começo, atrás, bem atrás mesmo, uma imagem também é um texto. Então isso é para reforçar o nosso conhecimento sobre interpretação textual e etc. Bom,
qual é o que se espera? Que na próxima aula a gente continue trabalhando isso e a gente dê uma entradinha ali em participe, em gramática novamente, e aí a gente começa a trabalhar infinitivo, participe, infinitivo. Veja que a gente meio que já trabalhou isso, certo? A gente trabalhou isso em uma das atividades, mas a gente vai trabalhar mais a fundo, fazendo a conjugação correta e tudo mais. Então, pessoal, no mais, o que se espera é que a gente finalize na próxima aula essa ideia de interpretação textual e tudo mais de elementos não verbais, estudo de elementos não verbais, que a gente dê início no livro sobre a utilização dos verbos, conjugação, tempos verbais e tudo mais, e que na outra aula a gente tem uma atividade só de gramática sobre isso para vocês fixarem bem. No mais, essa foi a aula de vocês. Espero que tenham gostado. Agradeço a todos que vieram assistir. Até mais. Até a próxima. Bons estudos para vocês.